Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos na charrua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor, e a semente vai germinar. Um pouco de amor, e a semente vai germinar. Graças a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, Mestre amado, irmãos amigos, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para esse estudo do Livro dos Espíritos, que possamos aproveitar todos os conhecimentos passados, que serão passados pelo nosso irmão que fará a palestra dessa noite. Assim, pedimos a proteção dos irmãos amigos, de toda a espiritualidade maior, do Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que muito nos intui e nos influencia. Pedimos muita paz, muita luz e que possamos estar bem acompanhados, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai começar nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 496, que fala sobre a atuação do anjo da guarda, né? Sobre nós e todas as nuances, né? Que a gente tem dúvidas. Já foi lido antes outras perguntas semelhantes, perguntas que já nos esclareceu bem, como a pergunta, né? Tipo assim, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada, sua guarda, né? Então, na verdade, ele não fica fatalmente preso, né? Se acontecer algum problema, ele pode ser substituído por outro, como às vezes acontece, às vezes problema de reencarnação, mas sempre pessoas do mesmo nível, e geralmente pessoas que são afins da gente, né? Então, eu vou ler a primeira pergunta, 496, para a gente poder entender melhor esse assunto. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar. Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acambrunham, quando só sofreis por culpa vossa. Na verdade, o espírito protetor, ele não abandona, né, a pessoa. O problema é que as pessoas são rebeldes, as pessoas têm visões diferentes da vida, acham que a vida pode ser levada ao seu bel prazer, né? Fazem escolhas erradas, com pressa, e depois colocam a culpa nos bons espíritos, né? Achando que o espírito protetor não fez nada. Pelo contrário, você vê como é que as pessoas lutam por nós, né? Quanta gente que luta, que batalha, mas a pessoa não consegue sossegar e começa a sempre agir de forma errada, errada e errática, né? Errática que eu falo assim, ela não tem uma definição, né? Não é nem bom nem mal, não sei o que lá, e fica naquele zanzando entre os dois limites, né? O bem e o mal. Então, qual é o problema? Qual é a situação? O espírito protetor, ele às vezes, ele se utiliza, né? Muitas vezes se utiliza de uma estratégia que é uma estratégia muito bem pensada, que é quando ele se afasta e deixa a criatura tomar conta da sua própria vida, né?
Por que é bem pensado? Porque, geralmente, quando a gente está numa situação complicada, a primeira coisa que a gente fala, o que é? A gente fala assim, não, a vida é minha, eu que cuido e você não tem nada a ver com isso. A gente fala isso com os outros, você imagine o que a gente não falaria para um espírito que nos protege, né? As pessoas falam isso para as mães, para os pais, imagine para espíritos como esse. Então, o que nós observamos é que os espíritos se afastam como modo de nos ensinar. Porque se a gente não consegue aprender, mesmo com o acompanhamento deles, com todo o carinho, né, todo o amparo possível, o que vai acontecer? A gente vai ter que resolver as nossas contas com a própria vida. E nós sabemos como é que é a vida aí fora, né? Então eles agem dessa forma para que a gente também consiga aprender. Olhei outra pergunta aqui, 497. Pode o espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma vontade ao ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. É uma situação semelhante àquela que a gente estava conversando aqui, que é a situação do quê? De quando a gente tem uma ajuda do espírito protetor, a gente não consegue seguir essa ajuda porque a gente acha que nós somos totalmente independentes, capazes, que não precisa de ajuda de nada. E aí o espírito protetor, muitas vezes, ele não consegue atuar. Mas quem é mais experiente, quem conhece a vida, vai perceber o engano, né? O buraco em que a pessoa está se intrometendo. E aí o espírito, o que ele é obrigado a fazer? Ele deixa a criatura decidir por conta própria. E aí, muitas vezes, a criatura, naturalmente, a gente agindo por conta própria, a gente muitas vezes não consegue lembrar nem o que comeu no almoço. Imagine cuidar exatamente da nossa vida como se fosse um espírito capaz, né? Sem uma ajuda de Deus, uma ajuda dos outros, né? Um conselho de um amigo. E aí começa, entre aspas, parece que a vida está dando errado, né? As pessoas começam a falar assim, não, a minha vida está dando tão errado. Tá? Essa vida dando errado é a vida tentando voltar a pessoa para o eixo, tentando fazer com que a pessoa ela retorne a caminhar de uma forma adequada. Só que nós não conseguimos entender isso. E aí vem a revolta, o ódio, não consegue compreender porque Deus age dessa forma e age de outra. Então, é uma série de situações que a gente escuta, eu acho bem interessante que a gente escuta muito isso com o público aí de fora, né? E dentro de casa, dentro da nossa própria casa, dentro de outras coisas, a gente escuta as pessoas falarem justamente disso, que os bons espíritos parece que nos abandonaram, que nós estamos sozinhos. Não foi isso. Nós é que abandonamos eles e eles tomaram a melhor decisão, que é deixar a gente, pelo menos, tentar aprender batendo na cabeça, né? Não dá para você também ficar o tempo todo tomando conta, que afinal das pessoas, não é que tomando conta, mas você ficar ali perdendo o seu tempo, sendo que a pessoa está repelindo toda hora. Então você se afasta, fica olhando de longe, deixa acontecer, vai acontecer muita coisa errada, muita coisa difícil, né? Porque é somente assim que a gente anda para frente, infelizmente. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixe que seu protegido se transvie na vida? Eu nem vou ler a resposta, eu já vou falar. Claro que não, né? O espírito protetor, ele não é um Superman, né? Mas a gente sabe que o grande sucesso contra os espíritos malévolos é a nossa bondade, é a nossa capacidade de realizar o bem, fazer a caridade, né? Então, a gente já sabe há muito tempo disso. Não é que nós somos fortes, não. É a nossa capacidade de poder
vencer as pessoas, é vencer pelo nosso exemplo. Então, o espírito protetor, ele, quando alcança essa posição, ele tem uma vida exemplar. É uma vida exemplar que eu falo, não aquela vida socialmente exemplar, como nós temos no nosso mundo. O que é socialmente exemplar? Ah, aquele cara, ele anda na sociedade certinho, ele dirige o carro como tem que ser, tal. Mas, dentro do seu íntimo, ele continua o mesmo espírito atrasado de sempre. Ele só é um molde social. Eu me lembro de uma conversa de uma neta com o avô. O avô ele havia desencarnado e foi considerado por ela, né, um bom homem. E aí, quando ela pergunta assim, mas vovô, como é que o senhor está? Porque o senhor foi um bom homem. Aí ele falou assim, peraí, um bom homem na Terra ou um bom homem perante Deus? Existe uma diferença, né? O bom homem na Terra, às vezes, a aparência engana muito. Não é que ele seja ruim, mas ele é cheio de preconceito, né? Não sabe ter misericórdia com o próximo. O bom homem da Terra é o homem que está dentro daquele meio social, dentro do que a sociedade pede, ele vai agir. Então, mas muitas vezes ele vai agir sem misericórdia. Por exemplo, antigamente, quando uma menina ficava grávida, o pai expulsava ela de casa, mas isso estava de acordo com a boa atuação de um pai de família perante a sociedade. Então, ele é um bom homem perante a sociedade, mas perante Deus, não. Então, essa é uma grande diferença, né? Vou ler a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre, com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspiram, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência, né? Então, isso eu já tive provas. Os bons espíritos realmente deixam as pessoas afastadas para elas aprenderem, e elas aprendem a duras penas, a situação em que elas se encontram. E, engraçado, mesmo isso, mesmo aprendendo, a duras penas, sofrendo, quando elas têm um momento para respirar e aproveitar, né, quando acaba, porque nenhuma dor é eterna, e quando acaba aquela situação de dor, a pessoa, em vez de tentar se recuperar e ir adiante, o que acontece? Ela até que melhora um pouco, mas ela continua com os mesmos pensamentos antigos. E aí, o mundo espiritual, que não é bobo, que não é nada, que sabe disso, o que ele vai fazer? Ele vai deixar que as pessoas, elas de novo, né, tem uma recaída, é aquilo que Jesus falava. Se você tem 7 espíritos na sua casa e você tirou os 7, trate de deixar ela pronta para não ficar pior. O que vai acontecer mais para frente? A pessoa melhora e daqui a pouco ela volta novamente, aí já com uma carga tão complicada, porque já não vai ter mais ajuda. Não é que não vai ter ajuda, mas agora ela perdeu a oportunidade, né, de ter se recuperado antes. Agora vem aquela cartada final, como a gente fala, para tentar ver se corrigir a pessoa, né? Vou ver a outra pergunta aqui. Mensageiro de bondade. Pergunta 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido, né? Por que isso? Porque a gente não precisa ser acompanhado igual uma criança, né? E nós somos espíritos que nós sabemos exatamente o que nós queremos, o que é certo, o que é errado. Nós sabemos a nossa capacidade
de discernir, nós temos a capacidade de discernimento, né? Nós, quando fazemos as coisas erradas, nós sabemos disso, temos consciência. É muito raro aquele que não tem consciência, só aquele que é o selvagem, aquele de um mundo mais inferior, que talvez não tenha consciência de alguns dos seus atos. Mas no planeta Terra, de provas e expiações, o homem aqui que habita esse planeta é um homem intelectualizado. Não é um homem primitivo, né? É um homem que sabe o que quer. Ele só não faz porque o interesse pessoal dele se sobrepõe ao que ele deveria fazer, ao que é correto, né? Um planeta que você tem, que você teve Jesus, Moisés, e tem o livro dos Espíritos agora, né? Não é um planeta de iniciantes. É um planeta de espíritos que já estão num grau de compreensão um pouco avançado. Só que o problema é que esses mesmos espíritos não conseguem ir adiante, e aí é que causa essa confusão. Por isso que o espírito protetor, ele não precisa ficar com a gente o tempo todo, não tem necessidade, né? Nós já sabemos mais ou menos, um caso ou outro aí particular, pode ser que não. Pode ser que esse caso particular a pessoa tenha que realmente precisar de uma ajuda maior. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar e de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Isso é bem natural, né? A gente, no planeta Terra, você não tem ainda. Você pode ter um caso, outro, poucos casos de espíritos que realmente são capazes de guiar-se a si mesmo, né? Porque guiar a si mesmo, ela remete àquela máxima de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Nós raramente fazemos essa análise da nossa consciência, da nossa capacidade, achamos que podemos, nos enrolamos e depois a gente cai numa cilada criada pela própria ignorância. Então, às vezes, a pessoa acha que pode dar um salto, né, num buraco de 2 metros, porque acha que tem capacidade de correr e pular, ele pula, não consegue, e quando ele bate, vai até o outro lado, ou ele cai no buraco, ou ele bate a canela, quebra a perna, e por aí vai afora. Então, a gente ainda não tem essa capacidade. Poucos espíritos. Eu me lembro que no livro Renúncia, Emmanuel conta o caso de Alcione, que é o espírito que ela vivia em outros mundos. E esse espírito pediu para reencarnar aqui na Terra, né? Você vê que é interessante porque o pedido dela, ele é atendido. Não porque é questão de merecimento, uma coisa assim, mas é porque ela tinha a capacidade de decidir por si mesma, né? Ela tinha essa capacidade, porque é um espírito que sabia o que quer, sabia onde queria chegar. E realmente, quem lê a história do livro de Emmanuel, você vai ver que Alcione, ela é uma coisa fantástica, ela tem um poder de decisão e de enfrentar as situações da vida muito, muito, muito forte, né? Muito forte mesmo. Ela tem essa capacidade, inclusive, graças a ela, a situação do espírito que no caso era o sobrinho de Emmanuel, né? Que ele tentou, ele fez de tudo para piorar a situação, né? Ele fez de tudo. Que às vezes as pessoas cometem erros, né, na vida que atrapalha a sua própria existência. Mas tem gente que é demais, tem gente que parece que ela força mesmo para afundar a vida. E esse espírito fez exatamente isso, né? Fez exatamente isso. Quem lê a história fica espantado de quantas loucuras que ele fez. Mas loucuras, né? Primeiro ele era padre, largou a batina, que na época era um escândalo, né? Diferente de hoje. Largou a batina não porque ele não se dava bem com a questão do padre, porque ele casou com a menina rica para ficar poderoso. Depois ele decidiu voltar a ser padre de novo, entrou na Santa Inquisição
e ali condenou um monte de gente e condenou Alcione, né? Aí você vê que é um espírito que ele batalhou muito para se envolver nas trevas. Não foi fácil, não. É um trabalho que precisa até ser estudado, como é que uma criatura se afunda desse jeito, né? E detalhe, né? Ele tinha Alcione como a sua grande amada, que lhe protegia, e tinha como tio Emmanuel. Ou seja, ele estava protegido de todos os lados, mas mesmo assim é complicado. Aí esse caso é um caso interessante, por quê? Porque na outra encarnação ele não vai ter esses espíritos protetores. Emmanuel, né, que é o grande divulgador do Evangelho, um espírito fora de série, e Alcione, que está acima de Emmanuel. Então ele não vai ter na próxima encarnação, aí ele vai ter que passar a próxima encarnação sozinho. Mas essa lição é importante, porque ele tem que aprender. Então a gente consegue entender, a gente consegue ver o alcance dessas palavras que estão lidas aqui no Livro dos Espíritos pelo seguinte: hoje nós temos nossos pais maravilhosos, filhos, esposas e por aí vai maravilhosos. Será que nós teremos eles nas outras encarnações? Se nós continuarmos desse jeito, abusando, né, da paciência, utilizando, sugando eles, e a gente não indo para frente, será que vamos ter novamente? Será que Deus vai pegar a gente, jogar para o lado e colocar, bem, meu filho, agora não. Você agora vai se virar sozinho, porque é só assim que você aprende. É uma coisa que a gente precisa raciocinar. Questão 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar, de então por diante, do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Novamente, né, é possível que o espírito não precisa de um guia protetor? Claro. Mas a gente não está falando aqui de espíritos que estão, mesmo espíritos mais evoluídos da Terra, eles têm outros espíritos que lhe amparam. A gente está falando aqui de espíritos mais evoluídos de fato, espíritos que já estão no final do processo de encarnação que eu falo, partindo já para espíritos puros, né? Naquela escala de Allan Kardec, ele coloca lá os espíritos puros como o último grau da escala, mas antes tem uma escala de espíritos que tem uma moral elevada, mas um lado intelectual elevado. São espíritos assim que talvez para nós a gente nem sinta a diferença entre eles e um espírito puro. Então esses espíritos, eles sabem o que querem e não precisam de proteção, né? São espíritos altamente capacitados, com milhões de encarnações, sabe? Milhões delas por aí afora. São espíritos completamente já no outro grau que a gente nem tem ideia de que possam ser. E talvez nem no nosso, nem sei se em Júpiter, né? Como Kardec fala, o planeta mais evoluído do sistema solar, eu nem sei se lá teria espíritos assim, né? Espíritos como esse. Então a gente precisa, são espíritos, esses espíritos, para quem quer entender, Kardec fala que em alguns mundos o corpo, né, ele é semelhante ao perispírito. Hoje nós seres encarnados, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito, né, como encarnados. Nesses mundos, o corpo é tão sutil que ele é semelhante ao perispírito. Ou seja, é de uma sutileza inimaginável para a gente. É um corpo extremamente sutil. Então, esse tipo de espírito, ele está num grau bem mais avançado, né? Os espíritos relatam que em Júpiter o corpo é tão sutil que se a gente pegar no braço de alguém de Júpiter, você é capaz de quebrar o braço, né? Porque o braço ele é sutil, mas não chega a ser um corpo que é semelhante ao perispírito. Não chega a isso. É um corpo ainda bem materializado. Mas esse que Allan Kardec fala é um outro padrão de espírito. Então, é um espírito que ele pode praticamente, ele se movimenta naquele mundo dele sem uma mínima necessidade de aparelhos, nem nada disso. Ele é muito suave o corpo. Aí sim, espíritos assim desse tipo de evolução
em que o corpo já se aproxima do perispírito, bem próximo, eles já estão no final da sua escala evolutiva, pronto para se tornar espíritos puros. Esses casos a gente pode considerar pessoas que não precisam mais de uma proteção, né? De um espírito, um guia, vamos falar assim, eles podem guiar-se a si mesmos. É uma questão de tempo eles saírem daquela situação. Agora, a maioria dos outros precisa da ajuda, né? Não só, a gente tem que lembrar o seguinte, não só as pessoas precisam de espíritos condutores, como também a coletividade também precisa, tá? A coletividade também, porque nós somos individuais e somos coletivos. E o coletivo nosso pode ser um coletivo familiar, pode ser um coletivo de uma cidade, de uma tribo, de um país ou de um planeta. Então, a coletividade também precisa dessa proteção para que ela não se perca, né? Senão, as pessoas, os coletivos, aí a gente vê a quantidade de guerras que aconteceu no passado, você imagina que não vai... Imagina se não tivesse uma proteção, o que ia acontecer, né? Quantos espíritos que vão lá na cabeça dos líderes e falam com eles, calma, não faz isso não, manda fazer isso não, né? A pessoa está quase mandando as tropas lá e o espírito pede, aí recua. Tem toda uma jogada do mundo terreno e do mundo espiritual. 501. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protege, não o fazem de modo ostensivo? Ora, a gente nem precisa se aprofundar muito, né? Não faz de modo ostensivo porque nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Nós ainda precisamos acreditar que Deus existe. E a gente acredita que Deus existe como? Quando as pessoas... quando acontecem coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer. Exemplos tem uns montes, né? A gente está passando necessidade, aí daqui a pouco alguém bate, o vizinho bate na porta e entrega para a gente um saco de chuchu ou de aipim, qualquer coisa que seja, né? O que isso nos faz? A gente começa a perceber que a gente não está sozinho, mas muitas vezes não, quase sempre é o espírito que vai lá na cabeça do vizinho e fala assim, ó, pega aquele negócio e dá lá, que ele está precisando. A pessoa, ela escuta, mas escuta com a alma, ela não consegue escutar com essas palavras que eu estou falando. E aí a pessoa vai lá e doa para o vizinho e a pessoa fica extremamente agradecida. Então, o que a gente precisa entender na nossa vida, que esses espíritos, eles não agem dessa forma, se mostrando, porque nós precisamos entender que existe algo maior que nos protege e que direciona tudo, né? Que é Deus, é justamente isso, né? E a gente tem que lembrar que Jesus de Nazaré, que é o maior espírito que pisou na Terra, ele dizia assim que ele veio porque o Pai, que é Deus, pediu para que ele viesse. Ele repetiu isso várias vezes. Ele não veio porque ele quis. Ele veio porque Deus pediu para que ele viesse. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece de ler na Bíblia com atenção. A gente precisa lembrar disso porque quando Jesus fala isso, isso significa que Deus sabe que nós estamos aqui encarnados, né? Deus pede a Jesus que ele venha para cá para nos ensinar, demonstrando que Deus ele cuida de nós, ele se interessa pela gente. Tem gente que fala assim, mas Deus nem existe, Deus não quer saber, ele não quer saber de mim, não quer falar disso. Mas basta lembrar as palavras de Jesus. Ele fala que ele veio para a Terra porque o Pai pediu. Então, Deus chega e pede para um filho dele, mais experiente, um irmão nosso muito mais experiente, reencarne para fazer o que a gente, para nos ensinar, né? Só que Jesus, como espírito puro, Deus fala diretamente com ele. A gente não, Deus fala através de intermediários. E os intermediários quais são? Às vezes é um passarinho,
Às vezes é uma música que o cara da rádio toca naquela hora, coincidentemente, que a gente seleciona a rádio. Às vezes é uma criança. O que a gente não pode fazer é tentar se esquivar dessa tentativa que Deus faz. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: não, eu quero ficar isolado numa cabana no meio da selva, porque não sei o quê. Aí eu falei assim: poxa, mas eu vou lá te visitar, levar as crianças para você ver. Não quero saber de nada disso. Ou seja, né, ele quer se isolar de tudo, inclusive de uma ajuda que Deus poderia mandar, ele quer se isolar. E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente faz isso, a gente vai arcar com as consequências. As consequências são lógicas, né? A gente não quer ajuda e não vai receber. E aí, sem ajuda, ninguém sobrevive nesse mundo. Todo mundo aqui precisa comprar pão, precisa do padeiro. Todo mundo tem que tirar lixo, precisa do lixeiro. Todo mundo precisa colocar gasolina, precisa do... Ou seja, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. A gente não vive sozinho. Vou ler a resposta aqui. Se vós fosse dado contar sempre com a ação deles, não obragueis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como criança, a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos, que vos querem bem, é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada advertindo o perigo. Então, a gente precisa desse livre-arbítrio, né? Porque se o Espírito conduzir a gente para que a gente consiga realizar qualquer coisa, aquilo não vai ser válido, porque foi ele que fez, né? Da mesma forma que quando o espírito obsessor quer que o outro cometa suicídio, por exemplo, né? O que ele faz? Ele empurra a pessoa até ali, até um ponto. Agora, na hora da pessoa pular no abismo, vamos falar assim, ele sai fora. Por que ele sai fora? Porque ele deixa a pessoa livre para escolher, porque ele não quer assumir as consequências daquele ato, e ele vai falar que é a pessoa que fez. Mas ele empurrou até ali, né? Ele empurrou até a beira. Naturalmente que a pessoa é culpada também, né? Mas ele também tem parte da sua culpa, de ter conduzido a pessoa até ali. Agora cabe ele conduzir para o lado inverso. Então, a gente tem que lembrar que o anjo da guarda não está a nosso serviço, né, para quando a gente bem entender. Mas ele vai estar sempre quando a gente precisar, né? A gente precisa também ajudar também. Precisa colaborar com ele para evitar que também a gente precisa crescer. O anjo da guarda, ele poderia estar fazendo outras coisas do que estar aqui com a gente perdendo tempo, às vezes com um desespero sem necessidade, né? A gente não está falando de situações que realmente são reais, são complicadas na vida. Ele vai estar presente nessas situações porque ele sabe, ele nos conhece. Mas também a gente também fica incomodando a toda hora sem necessidade, né? E também tem um detalhe: a gente lembrar como é que Jesus fazia a prece, né? Jesus, ele não utilizava intermediários para fazer a prece, ele falava com Deus, né? Deus é um espírito que não tem, que é onipotente, que é onipresente, que é todo infinitamente poderoso. Ou seja, Deus não tem para ele limites. Então a gente falar com Deus não existe, não tem limites para Deus. É diferente de um ser humano, né? Mesmo desencarnado, que por mais maior que ele seja, ele é limitado. Deus não tem limites, né? Deus não tem limites. Então a gente façamos igual a Jesus, né? Que recorrer à prece a Deus, e a partir dali
outros espíritos, ou o nosso anjo da guarda, ou qualquer outros, vão recolher aquela prece e vão intervir a nosso favor, dependendo se é justo também, né? Porque precisa ver se as preces são justas. Eu me lembro de uma... Qual o livro? Eu não sei qual. Me lembro que Bezerra de Menezes estava conversando num setor da prece, lá no mundo espiritual, né, que recolhe essas preces, e aí ele puxa uma prece e puxa outra prece, de uma esposa e de um marido. Um dos dois, um acho que era evangélico, o outro era espírita. E a prece de um é que o outro se tornasse espírita, a prece do outro é que se tornasse evangélico. Então, aí Bezerra mostrou assim para o espírito que estava ali e visita aquele setor lá no mundo espiritual. Falou assim, ó, aqui, ó, está vendo essa prece aqui? É impossível de ser atendida, porque um está pedindo para ser evangélico, outro para ser espírita. Na realidade, o que os dois precisam é saber conviver com as diferenças um com o outro. Então, a prece que está ali, que os dois pediram, era inútil, praticamente. Vai ser recolhida, só que vai ser usada como? Vai ser usada de outra forma. Então, a gente pede uma coisa e vem outra. Vem outra porque, na análise do mundo espiritual, não é para ser aquilo. Né? E sempre não é para ser aquilo. O espírito protetor que consegue, pergunta 502, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si, constitui isso um mérito que é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo. Como triunfo, é para um perceptor os bons êxitos do seu educando. Primeiro, a gente tem que lembrar que o espírito protetor, ele geralmente, ele é uma figura ligada a gente de outras vidas. Então, para ele, não é só um mérito pelo esforço, né, de ter realizado um bom plano de trabalho, de ter ido, de ter conseguido a pessoa que lá. Porque também você pode fazer um plano ótimo de trabalho, né, e as coisas também não ir adiante, não por causa do plano, mas por causa das pessoas. Né? Você vê, Jesus é um espírito puro, um espírito que alcançou, né, o patamar ali mais elevado, não precisa mais reencarnar. Jesus é espírito puro há bilhões de anos. Quando a Terra se desprendeu do Sol, Jesus já foi designado ali como o diretor espiritual do planeta Terra. E Jesus, com certeza, é um espírito que sabe fazer um planejamento muito bom. Você vê, ele foi o grande engenheiro que construiu todo esse planeta. Toda essa estrutura que nós vemos de plantas, águas, terras, esse mundo maravilhoso que está aí, ele é um plano de uma mente. Né? Jesus foi designado como diretor desse planeta e não, ele era o comandante dessa organização que chega até hoje, onde nós encontramos, de toda essa coisa. Então, a gente vê só, plantou-se há milhões de anos petróleo na nossa região. E só depois, num tempo certo, que foi descoberto para tal coisa. Aí, daqui a pouco, vai ter outras regiões do planeta que tem coisas escondidas que a gente nem sabe que tem. Mas os espíritos lá atrás, para você ter petróleo hoje, você tem que organizar a coisa lá atrás. Então, é um trabalho de uma inteligência rara. Aí você imagina, Jesus é um cara, uma pessoa, um espírito que tem um planejamento muito forte, uma inteligência forte e séria. E aí a gente pergunta assim, puxa, mas o que foi que deu errado, né? Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi a carnificina toda, né? É porque, como está escrito aqui no texto, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Tem um momento que os espíritos, eles fazem, a melhor solução é deixar o livre-arbítrio. E aí, nesse livre-arbítrio, a pessoa se complica, como aqueles espíritos se complicaram na Segunda Guerra Mundial, mas, a partir daquele momento, aquele grupo que está ali, a partir daquele momento, eles começam a entender o erro que foi, e aí vem a necessidade de corrigir. Então, muitas vezes, isso acontece em escala mundial e acontece em escala individual. O espírito protetor, né, ele se sente feliz por trazer aquele espírito que ele gosta, né, que é ligado a ele,
uma filha do passado, um filho, uma esposa, ele se sente feliz quando ele traz essa pessoa para perto dele, mas também é que nem a outra pergunta, a pergunta número A, né? Ele é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Não, pois fez o que de si dependia. Eu tenho certeza que todo anjo da guarda, todos, eles fazem o máximo que pode. Todos. Porque o anjo da guarda, ele não é qualquer espírito, ele é um espírito muito ligado a gente. Então, ele quer que a gente se dê bem, ele quer que a gente cresça. O problema é que o nosso conceito de se dar bem, de crescimento, não é igual ao dele. O nosso conceito de se dar bem, crescimento, é ser rico, bonito, sei lá, tem um monte de besteira. E para o espírito não é isso. Para o espírito é a liberdade de poder, de amar, a caridade, a misericórdia, né, a paciência. Isso é o crescimento para ele. Então, muitas vezes, para a gente adquirir isso, vem as situações difíceis. Mas situações difíceis que são amenizadas pelo amor que as pessoas têm pela gente, pelo amor que você faz o trabalho. Então, muitas vezes, a gente não consegue aquele emprego dos sonhos, mas consegue um emprego que é um emprego mais ou menos, mas não é tão ruim, mas dentro do ambiente do trabalho, que você não está naquele emprego que você queria, você está com pessoas que você ama. Né? Você reencontra antigos amigos, seu salário não é aquele, mas você está extremamente feliz por estar naquele emprego. Então, às vezes, a gente reclama muito de certas coisas e, às vezes, esquece que o objetivo de Deus não é o objetivo material. O objetivo material, ele é apenas para a nossa evolução. Né? Nós temos o ganho material para a nossa evolução. Então, a pessoa, às vezes, ele é um empresário rico para que ele galgou aquilo, ele conquistou aquilo intelectualmente para desenvolver uma outra coisa nele, né? Capacidade de gerar riqueza, capacidade de direcionar, né? Porque isso é importante também. Muitas vezes você precisa de alguém que saiba pegar o dinheiro e fazer render. Para quê? Para que você consiga aquela pessoa dar emprego. Né? Você vê, a pessoa abre um supermercado, dá emprego para 500 pessoas, 500 famílias. Só que você dirigir um supermercado não é para qualquer um. Isso é um supermercado que dê dinheiro, um supermercado que ele tenha condição de poder manter aquele dinheiro ali constante para que as famílias não fiquem sem. Então, isso é uma arte. E como é que você vai aprendendo? Ao longo do tempo também isso, né? Para isso que serve esse aprendizado. Muitos pegam essa fortuna que às vezes Deus ajuda a pessoa, né? Facilita. Para quê? Para se exibir, para fazer outras coisas, para deturpar. Enquanto que outros realmente utilizam de uma maneira adequada para poder crescer. Então, eu acho que a gente já chegou aqui na 502. Acho que a lição mais importante da nossa noite de hoje é lembrar-se que o anjo da guarda, às vezes, solta a gente, solta a nossa mão para que a gente aprenda. A gente vai tomar cabeçada, a vida vai ficar difícil. Isso faz parte do jogo. Depois ele volta para ver vamos ver se a pessoa aprendeu, nos acompanha. Às vezes a gente não aprendeu. E aí, ele já percebendo isso, porque ele também já ele tem ajuda até de outros espíritos. Aí é aquilo que Jesus falou. Você limpa a casa, tira 7 espíritos, depois vem mais centenas, dezenas dele. Ou seja, se a gente não se corrige nesse entretempo aí, entre uma dificuldade e outra, a próxima dificuldade ela vem maior. Vem maior porque aí agora a casa foi limpa, você não soube conservá-la assim, e agora outros querem morar dentro da sua casa. A casa que a gente fala é a nossa mente, né? O nosso coração. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado e aproveitar a ajuda desses espíritos protetores. Lembrar que os espíritos protetores também podem estar encarnados, né? Como mãe,
como filho, como tio, como avô, como amigo. Eles também reencarnam junto com a gente. E também estão no mundo espiritual. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível a presença desses seres maravilhosos que às vezes convivem conosco, né? Toda família tem um desses, toda família tem aquele espírito que todo mundo reconhece como aquele espírito capaz. A gente tem que aproveitar os conselhos e as orientações deles. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, gente, está aberto aí. Eu estava vendo aqui umas anotações aqui do livro do Miramês. Só pegando essa última parte aqui, foi uma coisa assim que eu achei muito bonita. Fala tudo isso aí que falou, né? Que o espírito protetor, ele não é responsável pelos maus resultados que podem vir do tutelado, né? Que às vezes os conselhos são sempre bons, né? Mas muitas vezes nós não ouvimos, nós esquecemos, nós interpretamos de outra forma, ou nós estamos afinados, né? Com aqueles outros irmãos e esquecemos desses conselhos que são sempre bons e que ele insiste em estar ali conosco, né? E como falou, né? Quando vê que não dá, eles se afastam. Mas é bem gratificante, né? Depois desse estudo, a gente saber que no nosso esforço dessa melhoria, quando a gente entende, como você falou, vai quebrar a cara e vai ver que vai ter que voltar. Entendeu? Né? Entendeu a lição? Não era por aí realmente que tinha que ir, não é? E eles estão sempre prontos a vir de novo para perto da gente, com os conselhos, né? Com toda essa força que querem que a gente passe por essa vida terrena de forma feliz. E no finalzinho ali de uns comentários, ele diz assim, mesmo quando a gente se afasta, ele continua fazendo o que pode, né? Sempre, porque, né? Ele não vai desistir da gente nunca, né? Sempre que pode e quando preciso, multiplica seus esforços, sabe? Para que a gente realmente escute, ouça essa voz. E a sua alegria é que um dia essa vitória apareça, né? Que realmente a gente ouça esses conselhos, que a gente realmente faça essa viagem, né, dentro da gente e consiga viver da forma como é a forma que Deus quer que a gente viva, né? E ele fala assim, quando chegar à maturidade, aí as duas almas se encontrarão mais unidas, festejando a felicidade, né? O resultado de todo aquele esforço foi conquistado, né? Teve resultado. Esperamos sempre por esse dia, que é o encontro do mestre com o discípulo, né? Deve ser muito bacana, né? Quando retorna e encontrar, conhecer, né? Porque na vida dela nós não conhecemos, né? Conhecer aquele protetor que sempre esteve ali do lado da gente, multiplicando todos os esforços, fazendo de tudo para que a gente consiga passar por essa encarnação de uma forma assim mais feliz, né? Menos atribulada, com mais consciência, né? Dos nossos deveres, da nossa caridade, do nosso coração. Então deve ser muito gratificante, bacana esse encontro do mestre com o discípulo, né? E quando um está pronto, o outro aparece. Aí termina falando assim. Deve ser muito legal. É isso. Oi, Elcio. Oi. Você estava falando da questão, né, da coletividade que precisa realmente da ajuda dos espíritos. Aí, hoje um pouco mais cedo, eu estava vendo a entrevista de um cientista e ele estava falando justamente isso. Nós estamos passando por uma pandemia. O que é isso? Ela precisa ser entendida como uma doença coletiva, em que as pessoas precisam adotar comportamentos em massa para ajudar a resolver o problema. E isso é uma tomada de consciência. Os espíritos estão agindo para ajudar. Lembrar que toda vez que vem uma pandemia como essa na Terra, são desequilíbrios gerados pelos seres humanos.
As pandemias, via de regra, são geradas por comportamentos coletivos de longo prazo, que a gente vai normalizando, e de volta e meia ela vem e provoca esse monte de dor. Também são provas, né, que a humanidade passa. Você me fez lembrar isso. E ele coloca aqui, olha, a gente está passando por uma doença que ela é coletiva. Então, não é só eu tomar consciência, A, B tomar consciência. É necessário uma consciência maior, que é possível. Tanto é possível que a gente chegou até aqui, né? A humanidade chegou até aqui. Na maior parte do tempo existe essa consciência, esse pacto coletivo, posturas coletivas que ultrapassam barreiras de cultura, de gerações. Mas quando você falou, realmente, da necessidade dos espíritos agindo também na proteção coletiva, eu bem lembrei disso. Então, é isso mesmo. Na verdade, o mais interessante, assim, é por isso que o homem, ele às vezes reclama de Deus, achando que Deus castigou, mas se a gente analisar a nossa história, todas essas provações coletivas, elas se repetem num ciclo, né? Até eu vi uma reportagem falando sobre essas pandemias, parece que a cada 100 anos aparece uma pandemia nova aí, independente do que a gente tem. Então, o que a gente vê isso? Que, puxa vida, se o homem tivesse um pouquinho... ele tem isso, mas se ele direcionasse a sua inteligência e analisasse a história, né, dele mesmo, ele ia perceber que certas coisas são cíclicas, né? Assim como o clima também tem um ciclo, tudo tem um ciclo. Ou seja, se você sabe que a história mostra que você tem um ciclo, então você precisa se preparar para isso, né? Nós temos um ciclo de pandemia justamente aqui agora, e o que vai acontecer? Daqui, lá em 2110, provavelmente, vamos ter outra pandemia, né? Só que os anos passam e a gente não consegue aprender. Então, esse coletivo, a gente precisa aprender. O homem tem que evoluir de tal ponto que fala o seguinte, não, olha, gente, a ONU, por exemplo, que é a nossa organização aí, máxima, né, mundial, chegar e falar, vamos nos organizar, porque 2100 e pouco, né, vai ter isso. Isso é uma questão de evolução também, né? E o homem tem capacidade para isso, tem inteligência, ele só não tem o desejo. A gente não tem o desejo de se organizar assim, porque a gente ainda, nós somos parecidos com aquele porquinho que você leva para sua casa, dá um banho no porquinho, né? Ele fica bonitinho, põe o lacinho nele. Você abriu a porta de casa, ele corre para a lama, corre direto para a lama. Então, nós ainda somos esse porquinho, a gente toma aquele banho, né, de inteligência e tecnologia, mas a gente corre para a lama. A gente não dá valor às coisas mais sérias, né? Isso a gente está falando de modo coletivo e individual também assim. Então, eu acho que esse momento que o mundo está de transição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é o que está acontecendo, né, no nosso mundo, nós precisamos, como eu vou explicar? Nós precisamos sair do muro e precisamos decidir para onde nós queremos. É isso que a gente precisa fazer. E a gente precisa partir para ir adiante e sair desse cima do muro e começar a usar tudo que nós aprendemos para trazer melhoras ao mundo. Então, hoje, a gente tem que parar de começar a querer só se divertir, porque eu quero ir no resort, não sei das coisas. Não, é bom, a gente quer isso também. Mas a gente tem que começar também a pensar no futuro, não só nosso, individual, como do coletivo. Então, a gente precisa pensar na nossa vida, a gente sabe que é um ciclo, que você tem que se organizar financeiramente, porque vai ficar uma situação ruim. A gente sabe que crise econômica, então, é a coisa mais cíclica que existe. Tem época de bonança e época, né? Está tudo lá embaixo. Só que todo mundo já passou por isso e ninguém leva. E assim também é a nossa saúde espiritual também assim. Tem época que a gente está com problemas sérios aí, espirituais, tem época que a gente está bem. E aí a gente tem que saber, eu estou bem hoje,
Mas no futuro, a grande chance de eu não ficar tão bem assim. Eu tenho que me proteger para que a queda não seja tão grande, né? Que ela seja amenizada. Vai chegar um dia que a gente vai ser igual aquele espírito que está aqui. Ele não precisa, ele por si próprio, ele toma conta dele mesmo. Acho que está na hora da prece aí, né Valéria? Já sim, mas se quiser concluir o pensamento, à vontade. Tá? Não, da minha 5 parte minutos que tá ok, passar, tá? não tem problema, não. Não, da minha parte está ok aqui, tá? Tá bom. Então, Valquíria, Sim, minha filha. você gostaria de fazer a nossa prece final, bem? Vamos sim, vamos, se Deus quiser, gostaria. Então, Gosto. gratidão. Graças a Deus, estamos finalizando a nossa reunião, agradecendo ao nosso Pai por tantos esclarecimentos através do nosso irmão. Com certeza, nesse momento, ele foi intuído pelo Espírito de Luz, pelo seu anjo de guarda, quem sabe, pois nos passou conhecimentos, leituras, explicações, que vai nos valer por toda a nossa vida, para o nosso dia a dia, e vai nos ajudar a colocar em prática também, estarmos sempre vigilantes, e nas horas de necessidade, sabemos procurar pelo nosso companheiro espiritual, pelo nosso amigo, e ouvir as suas intuições, ouvir os seus ensinamentos, para que possamos colocar em prática. Pedimos, Pai querido, nessa oportunidade, a proteção para os nossos irmãos que estão nos leitos de dores, que estão doentes, os familiares dos nossos irmãos que estão sofrendo, que com certeza estão sofrendo junto, talvez até com a mesma intensidade. Que eles possam encontrar a tranquilidade através dos ensinamentos cristãos do nosso Mestre, para encontrar a paz espiritual e a serenidade nos problemas da vida. Pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que pediram orações através das nossas comunicações, internet, para os nossos irmãos que estão enfermos, para os nossos irmãos que estão com doenças difíceis, que eles possam também encontrar apoio, resignação, apoio desses amigos espirituais. E que a paz esteja conosco, que nós tenhamos uma noite de alegria, de paz, de refazimento para o nosso espírito. Que Jesus esteja em todos os corações da humanidade e que todos nós encontremos uma condição de nos regenerar, de nos encontrar com esses ensinamentos tão especiais que vai nos tornar, com certeza, pessoas mais felizes, com os pensamentos mais elevados e a nossa luz, com certeza, estará com mais brilho, com mais responsabilidade nas coisas espirituais. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Elson, excelente, gratidão. Obrigado, viu, gente? Muito bom. Abraço para todo mundo aí, tá? Abraço para todos. Valquíria, prece muito bonita. Boa noite, Bel, foi bom te ver. Boa noite, Ivone, cantora, nova cantora. Esqueci de falar, Ivone, tu arrasou, Darling. Muito bom, gostei de ver você cantando. Mais uma contratada. Ô, Valquíria, você conhece a voz de Bel também, né, Valquíria? Conhece a voz de Bel, né? Então, como... Bel, já tá... Cheio de gente sabida nessa casa, espírita de vida. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, criança. Tchau, prazer. Lúcia. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia. Muito bom sempre. Muito obrigada. A Lúcia já saiu. Gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Até sexta-feira. Se Deus quiser. Esqueça de qualquer tristeza e diga